Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Boa noite especial a vocês que estão nos vendo e ouvindo aqui pelo canal 15 da NET de Lajeado, bem como pela Brasrede de Arroio do Meio. Os dados do Atlas da Violência 2017 apontam o aumento contínuo de índices de violência. Por isso, o Entre Linhas de hoje fala sobre criminalidade. Recebemos para falar sobre o tema o delegado de Polícia Civil de Lajeado, Juliano Stobe, e Luciano Johan, capitão da 1ª Companhia do 22º Batalhão de Policiamento Militar de Lajeado. Boa noite, sejam bem-vindos, nossos convidados de hoje. Nós estamos no mês de junho, precisamente hoje é dia 26, quando estamos fazendo esse programa, e me parece que nós já estamos no número 17 de homicídios. É isso? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Vamos, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre esses homicídios que estão ocorrendo, se o número é preocupante. Eu sei que o capitão Johan tem estatística consigo. Vamos dar uma conversada sobre esses números. Até que ponto a comunidade de Lajeado da região deve se preocupar ou não, o que as autoridades da segurança pública pensam, pretendem, o que precisa, há carências, não há. Vamos ver, vamos ter uma conversa bem franca, aberta, para que o nosso público fique mais esclarecido a respeito do que está ocorrendo acerca da criminalidade na cidade de Lajeado. Boa noite, Luciano, boa noite, Sanguitim. É um prazer estar no programa, tentar esclarecer um pouco a população o que acontece em questão de criminalidade, o que nem sempre tem uma resposta estanque, uma resposta definitiva, mas com relação a dados que a gente compara de anos anteriores com o ano atual, dá para ter uma noção de como é que está Lajeado em relação à criminalidade. São 17 homicídios realmente na cidade, contando com o homicídio que houve no dia 25 de junho, domingo, no qual houve a morte de uma menina por parte do próprio pai, que depois veio a se suicidar. Sendo que esse homicídio especificamente será investigado e analisado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAM. Com relação à Delegacia de Polícia de Lajeado, da qual sou titular, são 16 homicídios este ano, já no meio do ano. Basicamente a mesma média que tivemos no ano passado. Boa parte deles ligados ao tráfico de drogas, sem sombra de dúvida. Não todos. Há exceções aí com relação a crimes passionais, com relação a outros motivos, mas boa parte deles relacionados ao tráfico de drogas. E mais precisamente a uma criminalidade bastante organizada que vem se espraiando pelas cidades do interior do estado, sendo que Lajeado, pela pujança econômica, pela proximidade com a capital, pelo grande número de usuários de droga que a cidade possui, acaba sendo palco de homicídios e demais crimes relacionados com o tráfico de drogas, infelizmente. Lajeado conta com uma delegacia de polícia, que é responsável por todos os inquéritos da cidade, excetuados aqueles que se referem a crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que então existe a Delegacia da Mulher, e também excetuados os fatos de menor importância, entre aspas, que são as infrações cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Nesse caso, ficam com a Delegacia de Pronto Atendimento, que trata de todos os termos circunstanciados. No entanto, todos os inquéritos, exemplo, homicídios, tráfico de drogas, latrocínios, roubos, furtos, são com a Delegacia de Polícia. Então, essa delegacia da qual sou titular é responsável por todos eles. É pouco, infelizmente. Acredito que Lajeado esteja na linha sucessória aí da chefia de polícia para a instalação até de um departamento de investigação de homicídios ou de uma delegacia especializada, uma DEFREC chamada nos interiores, delegacia especializada em furtos, roubos, entorpecentes e capturas. Que ainda existem várias, já existem e continuam sendo instaladas em cidades do interior. No entanto, por hora, possuímos essa delegacia de polícia, que é responsável por todas essas investigações.
Delegado, vamos ver se eu entendi. Nós temos, então, a delegacia de polícia, responsável por esses crimes de maior gravidade. Isso. Temos a especializada da mulher e temos também a de... Pronto atendimento. Pronto atendimento. Esse pronto atendimento eu não sabia. Ele se equipara a uma delegacia? Sim, ele tem status de delegacia. Ele possui na sua lotação um delegado titular e 4 plantonistas. Né? Eles são responsáveis pelo primeiro atendimento de todos os fatos que acontecem. E também a sequência na tramitação dos termos circunstanciados. Exemplos: ameaças, injúrias, lesão corporal, em regra, né, excetuadas as contra a mulher em violência doméstica. Difamações, etc. Crimes de menor potencial ofensivo tramitam na delegacia de pronto atendimento. E também os registros de ocorrência. Ela é responsável pelo plantão. Então, existe então esse delegado titular com a equipe para trâmite dos TCs, além das equipes de plantão, que contam com um delegado plantonista e alguns agentes plantonistas. Isso em tempo integral. E esses delegados, se eu não me engano, se revezam, né, nos plantões. Né? Se revezam. Tem os colegas, meus amigos, alguns amigos pessoal meu, gosto muito. Então, a gente, nas conversas informais, a gente sabe disso. Inclusive, parece que atende o Vale do Taquari, vários municípios. Essa do plantão, né? Exato. Terminando o expediente normal, 18 horas, e fins de semana, a Delegacia de Pronto Atendimento faz esse primeiro enfrentamento a todos os crimes de toda a região, desde Taquari até Mussum. São 31 municípios, 19 delegacias. Bem, antes de nós aproveitar aqui os dados que o capitão Johan tem, o senhor citou num homicídio ocorrido no dia 25, no domingo, e foi uma criança de 3 anos e o pai depois se suicida. E você disse que não vai ficar na tua delegacia de homicídio, sim na da mulher. Tem uma relação, então, O crime teve uma relação com a questão familiar, doméstica. Marido com ela a tinha esposa. a Lei Maria da Penha estava protegendo? Tinha. A mãe? A mãe havia registrado a ocorrência. A delegacia prontamente solicitou as medidas protetivas, que foram deferidas, ou seja, o pai não poderia aproximar-se da mãe e nem com ela manter contato. No entanto, não resguardou a filha. A filha. Que foi, então, passar o fim de semana com o pai, conforme a determinação judicial de guarda. E, nesse momento, ele, num ato de raiva, de tentativa de vingança com relação à mãe, assassinou a própria filha e se suicidou na sequência. 3 anos. 3 anos. O que a criança tem a ver? Brutal. Terrível isso, né? A gente se deparar em pleno século, já estamos em 2017, do nascimento de Jesus Cristo, e ainda a gente se deparar com essa situação. Nesses homicídios passionais, que tem motivação passional, e a Maria da Penha, claro, não é na tua especializada, que é mais da mulher, mas não dá para antever, não há, ou melhor, vamos refazer aqui o meu questionamento, se há alguma característica comum nos homicidas, nos que matam. Poxa, aquele ali tem um perfil homicida, isso ainda não se chegou a se fazer um estudo? Olha, perfil, essa questão lombrosiana até, ela não é bem vista atualmente, apesar de se conseguir por algumas características objetivas. Por exemplo, o ex-marido, o namorado, é obcecado pela mulher. Mas até o momento em que ele imagina que ainda pode ter um retorno com ela, ele age de uma forma. Quando ele percebe ou que ela tem um outro relacionamento, ou então que se separaram de vez, assinaram papéis de divórcio, etc., ou seja, cortada totalmente a relação, aí se torna um perigo. Normalmente aí acontece o homicídio. A delegada Márcia, que é minha colega e Márcia Bernini, titular da Delegacia da Mulher, é extremamente preocupada com esses casos, né? Muito diligente, age tentando antever e solicitar medidas protetivas e prisão, inclusive, do ameaçador ou do agressor que demonstra essa tendência de partir para um homicídio. Mas nem sempre se consegue prever e antecipar esse fato e acaba acontecendo um homicídio, né? Mas são casos de total prioridade na polícia a tentativa de impedir esse tipo de crime.
Olha, delegado, sabe, a gente fez um programa aqui Entre Linhas, mas nesse caso foi quando a sua colega, a doutora Bernini, também. Isso. Mas eu tenho um dado, me parece que de 2014, que 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Quer dizer, é terrível que ainda temos que conviver com isso, e mais terrível ainda aí que uma criança, uma menina de 3 anos, talvez nem quisesse ir à companhia do pai. E, enfim, mas aqui é só, não é nada de concreto, mas apenas colocando. Bem, homicídios, 17 até o dia 25 de junho de 2017. Capitão Iorra, eu sei que o senhor tem umas estatísticas aí. O que dá para se dizer? Está na média? Inicialmente, boa noite, Gerson, boa noite aos telespectadores. Esse ano, então, de 2017, nós chegamos no último dia 25 a esse número, então, de 17. Comparando com anos anteriores, especialmente antes de 2014. Por que antes de 2014? O ano de 2014 foi um ano diferenciado na nossa cidade, que das pesquisas que eu tenho nunca tinha acontecido. Né? Foi aquele ano que houveram... Isso, diversas execuções, enfim, diversos homicídios com caráter de execução. Analisando os últimos 10, 15 anos para trás, Lajeado sempre teve uma média de 1 homicídio, quando muito 2 por mês, mas sendo que se fechava um ano com 12 a 15. Puxa. 12 a 15. Isso, Lajeado, se olhar 2014 para trás, 10 anos, era isso. Nossa realidade era 1 homicídio, quando não dava 1 no mês, dava 2 no outro, e que no final do ano dava uma média de 1 por mês. Às vezes passava um pouquinho, mas não passava de 15. 2014 veio com 30 homicídios. Isso, né, chamou bastante nesse atenção. Período? Nesse período? Num ano, 2014. O ano de 2014, 30 homicídios. O delegado estava aqui, né, 2014. Não era titular, mas estava na região. Estava na região. 2015, vamos dizer assim, voltou à normalidade. Foram 14 homicídios em 2014. Todo ano 2015, isso, tá. 14. Dentro daquela média que eu falei de 12 a 15, 1 por mês. E 2016 tivemos 25. 2016 foi também um pouco bem acima do normal, o ano todo. Puxa, nós estamos na metade... E nós estamos na metade do ano com 17. Só que isso não dá para dizer assim, se perguntar para o delegado, mas 17, não terminamos junho, então 17 vezes, vamos multiplicar por 2, pessoal? Vai dar 34. 34. Pode ser que sim, pode ser que dê até mais de 34. Exato. Isso é muito relativo, porque assim, se olhar agora esse mês de junho, foram 4 homicídios. No mês de junho. Ainda não terminou o mês de junho, nós estamos com 4. Só que maio teve 1 só. Pois é. Então, isso é muito relativo, na verdade, né? A tendência é que esse número de 17, ele vá chegar próximo do que foi o ano passado ou até mesmo o ano 2014. É uma tendência, né? Mas a gente não pode afirmar se vai ou não. Daqui a pouco pode estagnar, dar mais 1 ou 2 até o final do ano e terminar o ano com um índice baixo. Eu vou ter que te interromper, que já me avisaram que nós chegamos ao final do bloco, mas nós retornamos com os teus números. Eu sei que você tem vários números muito interessantes, você me mostrou no início do programa e nós vamos retornar a eles. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema criminalidade. Olha, eu tive que interromper o capitão Iorra no bloco anterior, onde ele trazia dados. Eu sei que tem inúmeros dados interessantes para colocar para o nosso público. E você falava, capitão, sobre os homicídios, 17 homicídios até o dia 25 de junho de 2017. E você fazia um comparativo com o número de homicídios ocorridos em anos anteriores, à exceção de 2014, que depois até a gente pode falar alguma coisa no decorrer do programa. Mas você falava dos números e que é preocupante, 17 na metade do ano. Realmente nós nos preocupamos como polícia militar, né, em tentar desenvolver ações para minimizar ou diminuir. A gente sabe que tem muitos desses homicídios que são muito difíceis de ser evitados. O nosso trabalho hoje, tentando combater um homicídio, é voltado a drogas e arma de fogo, porque a gente sabe que na maioria desses homicídios a relação é com o tráfico de drogas. Nesse mês de junho, agora que foram 4, o delegado até pode falar um pouco melhor sobre as motivações, fugiram um pouco dessa questão da droga, basicamente relacionados a questões familiares ou passionais ou questões de desentendimentos, de brigas, né?
mas a grande maioria dos homicídios tem essa relação com o tráfico de drogas. Então, nós, como Brigada Militar, a gente tenta desenvolver ações voltadas ao combate ao tráfico de drogas, né, ao consumo de drogas e também a questão das armas de fogo. Eu tenho dados para a gente passar posteriormente aí sobre a questão de armas de fogo e prisões que mostram claramente o aumento, né, dessas nossas prisões e comprovam a nossa preocupação, as ações que a gente vem desenvolvendo, especialmente para tentar, como objetivo final, a redução do homicídio, né? Mas a gente sabe que homicídios passionais é muito difícil ou quase impossível de se evitar, porque o camarada intencionado, eu até posso pegar ele indo para fazer o fato, mas ele já tem uma motivação e provavelmente ele vai conseguir realizar o fato. E às vezes não tem como eu receber essa informação de que vai acontecer, ou, né, as informações são internas lá da família, ou até mesmo só com o próprio autor. Então é bem difícil de ter uma ação preventiva que se evite um homicídio, especialmente quando se trata em questões familiares. Você citou que os 4 homicídios ocorridos no presente mês de junho, é isso? Isso. Possivelmente tem pouca relação com a droga, o tráfico de droga. Delegado, já se sabe os autores desses 4? 2 deles que ficaram a cargo da delegacia de polícia já foram elucidados e os autores foram presos já. Opa! Né? É relacionado ao tráfico? Realmente, até não se diz que os autores não tivessem anteriormente relação com o tráfico, é possível. Mas no caso que levou ao homicídio, nós monitoramos que não foi a relação a drogas, foram outros motivos, o que infelizmente facilita a investigação. Porque infelizmente, quando se refere ao tráfico de drogas, pela organização criminosa que eu já falei, que vem se estabelecendo, o temor na população vem aumentando sobremaneira. Ou seja, é difícil se conseguir um depoimento, uma declaração oficial, quando o motivo do homicídio é o tráfico de drogas, o crime organizado. Né? Como nesses casos houve comoção da família, amigos de ambas as partes que visualizaram o homicídio ou simpatizavam com a vítima ou antipatizavam com o autor, vieram à delegacia, prestaram declarações oficiais, fizeram reconhecimentos fotográficos, pessoais, etc., o que permitiu as prisões. No entanto, os homicídios relacionados ao tráfico, recebemos informações na delegacia, muitas vezes anônima, ou de pessoas que vêm à delegacia, mas dizem que não querem ser identificadas de maneira nenhuma, né, e não oficializam os depoimentos, o que dificulta não a elucidação, mas a conclusão, o indiciamento. Né? Mas esses casos de junho, houve a possibilidade de resolução, porque 2 deles foram relacionados à violência doméstica e familiar. Então, o autor... se suicidaram, os dois? Os 2 autores se suicidaram. Bom, o da menina foi falado. Qual o outro? O outro é daqui também, da Conventos. esposa também. Ele matou a facada, né, a esposa, A facada. E se enforcou, foi encontrado no outro dia de manhã, enforcado. Sim, lembro. E não houve um pai e um filho, alguma coisa parecida? Um duplo Esse homicídio? foi um duplo, aquele lá do Santo Antônio. Foi nesse mesmo? Não. Esse foi, eu tenho aqui, foi no mês de abril. Não tem a data aqui, cortou na minha impressão. Mas foi no mês de abril da São Leopoldo lá. Pai e filho foram mortos. Sim. Do mercadinho lá. Também está... Não está esclarecido. Esse é um dos casos que envolve organização criminosa, né? E já se tem um bom número de informações, mas ainda, para fins de investigação, ainda não se revela muito mais. Dos 17 homicídios desse ano, 4 foram duplos homicídios. Né? 4 duplos? Duplos homicídios. 8 mortes sendo em 4 eventos. Pelo menos que eu tenho aqui do meu levantamento, 2 desses duplos homicídios relacionados àquela questão do Sim, do pelo poder, menos 2. Do tráfico. Pelo menos 2 dos duplos homicídios que foram do mês de janeiro, relação direta daquela guerra do poder ali, de tentar tomar o... Pois é, bem, entre vocês já sabem que aquela guerra, pelo jeito, dá para se aprofundar um pouquinho. Deixa eu ver se não está relacionado para deixar vocês mais à vontade. Nós fizemos uma entrevista com o Dr. Johnson, juiz de direito aqui da comarca de Lajeado, aliás, com uma brilhante atuação, reconhecido a nível estadual, o trabalho que tem feito.
E ele nos contou que aquela situação de 2014 atípica, daqueles números de homicídios terríveis que ocorreram principalmente no início do ano, estava relacionado à questão da vinda de presos ao nosso presídio local de facções criminosas da capital, que era aquela questão do presídio feminino, que agora nós temos. Ele explicava que... Havia uma permuta. Exatamente. Como Lajeado não tinha um presídio feminino, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a nossa comunidade entender a importância do presídio feminino. Como Lajeado não tinha um presídio feminino, vocês podem me corrigir se eu não estou na linha de raciocínio adequada, como não tinha um presídio feminino, havendo a necessidade da prisão de uma mulher, se fazia uma permuta. Se abria uma vaga onde havia um presídio feminino e a permuta vinha um preso. Qual é preso que vinha? Obviamente que aquele que queriam se livrar lá. Preso problema. Exatamente. Então, quando se deram conta disso, nós já tinha ocorrido em Lajeado uma guerra de facções. Claro, você traz o preso perigoso para cá, ou esse preso problema para cá, vem familiares, as relações que ele tinha, enfim, se aproximam e aí felizmente nos demos conta disso, nossas autoridades se deram conta disso, se construiu com a ajuda da comunidade esse presídio feminino e me parece que agora se pode fazer uma reversão da situação que ocorreu antes, na medida que pode se fazer agora permutas, imagino, não sei, isso é uma política lá, prisional, que não tem nada a ver com o que eu faço no dia a dia, mas imagino que possa haver uma reversão. Obviamente que, quando fizeram essa observação de que alguns homicídios tiveram relação com aquela briga de facções, eu gostaria de entender um pouquinho melhor, se é possível vocês falarem sobre essa questão das brigas de facções. É uma tônica que marca a atuação da delegacia hoje em dia. A ciência de que organizações criminosas da capital e metropolitana já abrangem outras cidades, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Lajeado e outras, né? Criminalidade bastante violenta, principalmente voltada ao tráfico de drogas, mas que para alcançar o domínio no tráfico pratica homicídios e demais atos de terror, até diria, para afastar a concorrência, qualquer tipo que ela seja, né? É um trabalho que a Delegacia de Polícia e a Brigada Militar têm tomado como prioridade, né? O combate é firme com relação a essas facções, cujos nomes eu não gostaria de citar, para não dar mídia. Não, isso aí não precisa. Mas que, infelizmente, amedronta muito a população e limita nossas informações, né? Nós temos informações porque a polícia e as inteligências, tanto da Brigada quanto da Civil, conseguem informantes de diversos bairros e têm essas informações. Agora, a transformação disso em elementos que possam ser usados como elementos probatórios não são tão simples, né? Mas, realmente, eu concordo com o Dr. Johnson no que se refere à atividade interna do presídio ter praticamente dado o start na vinda das facções para Lajeado, né? E espero realmente, não sei qual é a política da Vara de Execuções Criminais agora aqui, mas espero que o titular da VEC consiga, então, fazer a reversão, mandar presos e receber presas de menor periculosidade, diria. Porque a manutenção de lideranças no presídio de Lajeado é muito perigosa. E essa briga de facção é por território, é por área de venda, é isso? É disputa de, digamos assim, entre aspas, mercado? É isso que motiva? Eu fico imaginando, deve ter alguém que, então, lidera um determinado bairro, sei lá, uma região, e ali vende a droga. É o mercado, ele quer ter vamos dizer, hegemonia, né, da venda da droga e não quer ter concorrente. Ele quer ser o que fornece toda a droga em determinado local, em toda a cidade ou em determinado bairro e não admite a concorrência. Só que o que eu queria chamar a atenção nesse sentido, nessa questão das facções ou até mesmo da questão da droga, é que elas só vieram para cá, para a nossa região, ou só tiveram interesse na nossa região, porque aqui o mercado é fértil. E por que o mercado é fértil? Não é só o pobre que consome droga, né? O rico também consome. Então, só por isso que essas facções vieram para cá, porque aqui o comércio
é muito forte. E ele não é forte só porque a polícia não consegue combater, é porque também tem muitas pessoas que fazem o uso da droga. Isso é muito forte na nossa região. Eu não tenho ideia nem de valores que circula por mês entre traficantes, mas a gente tem ideia de que é muito forte. O mercado é muito forte. Por isso que eles vieram para cá, porque se torna um negócio rentável para essas facções. Pois bem. Eu vi que o capitão Johan citou que tem números sobre prisões. Tem muita gente que acha que basta prender. Vamos ver se isso é verdade ou não. Mas isso depois do nosso intervalo, porque agora nós vamos ter um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre criminalidade. Contamos com a presença do delegado de polícia, Juliano Stobe, e o capitão Luciano Johan, da Brigada Militar. O capitão Johan tem dados sobre prisões. As pessoas acham que basta prender que resolve o problema. É isso? Será? Não, na verdade não é só isso, né? Até porque dos números que eu vou falar aqui, cada vez eles aumentam mais. E aí a gente também percebe que se buscar indicadores, esses indicadores também estão em elevação. A gente faz também um controle de número de furtos, de roubos, enfim, tráfico. E a gente percebe que ao mesmo tempo que a gente prende mais, ao mesmo tempo indicadores continuam em elevação. Então, não tem como dizer que só prender resolve. Mas talvez manter preso pode resolver boa parte das situações. Porque não é uma crítica, né? Mas muitas das nossas prisões, elas são prisões momentâneas, que passa pela delegacia, o delegado lavra o flagrante, e às vezes por não ter uma certa violência ou pelo presídio já estar, de certa forma, lotado, a lei permite que o juiz faça a interpretação e coloque essa pessoa em liberdade. Então eu tenho a prisão, mas de fato essa pessoa não fica cumprindo a pena. Ela tem direito de responder em liberdade, vai ser julgada, e lá no final, daqui 2 ou 3 anos, quando terminar o processo, talvez ela venha a ser recolhida. Só que nesse intervalo, essa pessoa comete outros tantos delitos. Por quê? Porque esses que a gente prende aqui, esses numerozinhos que eu vou trazer aqui, são pessoas que adotaram como profissão furtar e roubar. Então, para esses, na minha opinião, a solução que tem é encarcerar. Mas a nossa lei permite que essas pessoas sejam colocadas em liberdade, que ela tem o direito de responder o processo em liberdade. E nesse direito de responder o processo em liberdade, ela acaba cometendo tantos outros delitos. Eu tenho um controle, quando a gente fala em números de prisões, e aqui são prisões especialmente da Brigada Militar, que eu adotei como critério de 5 indicadores que eu entendo que são os de maior gravidade, que são todos os tipos de furtos, roubos, tráfico de drogas, ocorrências envolvendo armas de fogo e foragidos. 5 indicadores que eu, como comandante, adotei como critérios que eu entendo são relevantes. Nesse ano de 2017, nós já chegamos até agora, no último dia 25, 285 pessoas presas por esses indicadores. Se a gente comparar com o ano passado, no mesmo período, nós tivemos 191 indivíduos presos. Então tem um aumento aí de aproximadamente, não chega a dar bem 50%, 49% mais ou menos, mas arredondando em torno de 50% a mais. Isso, desde o início do ano, em algumas manifestações que eu fiz, a gente começou a notar um aumento médio mês. No ano passado, por exemplo, a gente tinha uma média de mais ou menos 33, 34 presos por mês. Esse ano a gente começou com um número bem acima. Janeiro foram 40, fevereiro 45, março 55, abril 56, maio 44 e agora em junho até o último dia 25 já estamos com 45. Poxa. Comparando esses 45, junho do ano passado foram só 18 presos. Então a gente já está com 45, quase 3 vezes o que foi. Então tem uma sensível elevação nesse número de presos, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu falei no início ali da minha fala, só prender talvez não resolva, mas talvez manter encarcerado algumas pessoas que são costumeiramente os autores deles, talvez nos ajudasse um pouco mais a manter um ambiente mais tranquilo na nossa sociedade. Porque aqui nesses presos não tem, eventualmente tem alguma criminalidade de um pouquinho mais de relevância, mas o grosso dessas prisões aqui são pequenos furtos e pequenos roubos. Mas são coisas que incomodam as pessoas. Eu não posso dizer que é irrelevante, por exemplo, atacarem uma senhora na rua e levarem o celular dela, ou a bolsa, muitas vezes com o salário, ou o celular que ela está pagando parcelado. Para essa pessoa, esse celular tem um valor muito elevado. Eu não posso desmerecer esse pequeno delito.
mas as nossas legislações entendem, às vezes, que esses delitos de menor gravidade, a pessoa, o autor, tenha direito a responder em liberdade, e ele continua livre, e ele não é aquela pessoa que, continuando livre, ele vai botar a mão na consciência e vai dizer, cometi um erro, não posso mais fazer isso, vou me redimir, a partir de hoje só vou trabalhar. Esse indivíduo não é esse tipo de pessoa. Ele é a pessoa que comete o delito, não fica recolhido e pensa, me dei bem, vou continuar fazendo, o negócio é lucrativo. Esse é o perfil, né, do nosso criminoso. Ele adotou como profissão furtar e roubar, porque rende mais do que trabalhar. E isso nos incomoda, e isso faz os nossos indicadores aumentarem, números de furto, números de roubos, costumeiramente, assim, um outro mês dá uma baixadinha, mas às vezes eleva um pouco, né? Isso aí é reflexo desses presos não ficarem recolhidos. Ou seja, esse número de prisões é o ato da prisão, mas ali nesse número pode ter um elemento várias vezes. Não. Pessoas presas. Aqui são pessoas diferentes presas. Isso. Pode se repetir. Eventualmente pode ter um preso... o mesmo semana ser que preso vem. 2 ou 3 vezes Sim. na mesma semana ou no mesmo mês, Tá. sim. Mas é número de pessoas. Gostaria de destacar também aqui, isso aqui são prisões, assim, a Brigada Militar aborda o indivíduo, constata que ele está numa situação de flagrante e prende ele e conduz para a delegacia. Tem algumas situações que mínimas, na verdade, né? Mas algumas situações que na delegacia o delegado constata que não é flagrante, e aí já nem se lavra o flagrante, nem vai para o juiz. Mas a maioria das situações é lavrado o flagrante e vai para o judiciário, e aí sim, nessas situações que se concede, muitas das vezes, sim, nesses crimes menores, especialmente furtos, né? A liberdade provisória, que é o direito do indivíduo responder em liberdade àquela acusação que tem contra ele. Aí ele vai acumulando crimes. Isso. Vai acumulando. Ainda sobre os números, eu tenho também de anos anteriores, só para a gente comparar em quantitativos, né? 2015 foram 369 prisões. No ano todo? No ano todo. 2016 aumentou para 400, tá? E nós estamos agora em 2017 com 285, ainda não fechamos, né, meio ano, né? E já estamos com 285. Comparando com o ano passado foram 400, falta um pouco mais de 100 para chegar no número do ano passado. É uma tendência que esse número vai passar longe do número do ano passado, né? Uma tendência, como a gente falou anteriormente, mas provavelmente vai passar bem acima. Pela média, né? Porque se vem uma média bem superior ao que foi nos últimos anos. Você praticamente respondeu o que eu vou perguntar, mas obviamente que é o flagrante, né? Mas isso ocorre mais, essas prisões ocorreram mais à noite, em determinado bairro? Essa estatística não chegou a tanto? Não, é relativo. Na verdade, não dá para se dizer que tem um determinado bairro, um determinado horário. É bem espalhado, assim, eventualmente noite, de dia. Não tem como dizer, assim, que um determinado bairro predomina. Claro, tem bairros que têm um pouco mais índices de prisões, mas não dá para identificar, assim, predominantemente é no bairro tal ou é em tal horário. É bem espalhado pela nossa cidade. E no caso aqui, a nossa estrutura prisional não comporta. A gente tem, pelas informações da imprensa, que está superlotado o nosso presídio. Aí acresce mais 200 e poucas prisões até agora, no ano. Por onde? Como fazer? Realmente, eu concordo com o capitão, no sentido de que a gente sabe da deficiência de vagas, mas a gente também sabe que aquele preso, por mais que tenha praticado um crime de menor gravidade, digamos, ele não vai, então, porque foi preso, porque respondeu um inquérito, porque foi conduzido pela brigada, começar a fazer outra coisa. Infelizmente, são pessoas com a personalidade voltada para o crime, né, que sabem da facilidade de lucro que vão ter com aquele ato e preferem tentar a sorte, o que eles sabem que é praticamente garantida, né, do que arranjar um trabalho lícito. E são crimes que podem parecer de menor potencial, de menor gravidade, mas que traumatizam muito as pessoas. A pessoa chegar em casa depois do trabalho e ver a porta arrombada e a casa praticamente vazia é altamente traumático para uma pessoa. E é uma coisa que, olha, infelizmente é comum em Lajeado. E eu me entristece muito, eu despacho todas as ocorrências todos os dias, né, principalmente dos fatos de inquéritos policiais, os fatos mais graves, né, e vejo a grande quantidade de crimes e reconheço a grande dificuldade que a delegacia tem de investigar todos eles. Tem uma equipe de investigação reduzida para investigar uma média aí, vamos dizer, de 8 a 10 furtos por dia. Por dia? Por dia.
né, das mais variadas espécies, furtos de veículos, furtos em veículos, furtos em residências, em estabelecimentos comerciais. Assaltos, como estão o número de Fora os assaltos, que também tem uma média de 30 a 40 por mês. Puxa. Né? Podendo variar, claro, de um mês para outro. Mas crimes também altamente traumáticos. Exatamente o exemplo que o colega deu aqui de uma senhora de idade está caminhando na rua, vem um ou dois, dão um encontrão naquela senhora e levam a bolsa, a corrente, o celular, o que mais que ela tiver, quando não atuam com violência contra essa pessoa. E mesmo assim, pessoas com essa personalidade, com essas características, acabam não ficando presas. Está um exemplo, o furto de veículo, tá? Levar o veículo de uma pessoa sem ter o contato ali com a vítima, né? Chegou, arrombou o veículo e levou. Nós tivemos, na metade de março em diante, especialmente, um aumento sensível no número de furtos de veículos. No mês de abril foi bem elevado o furto de veículos e maio, na primeira quinzena, próximo do final da primeira quinzena, deu uma estabilizada em razão da prisão de um indivíduo. Um indivíduo. Esse indivíduo, no mês de março, no dia 12 de março de 2017, ele foi preso em flagrante dentro do veículo, ali no bairro São José, né, no vulgo, ali o Cantão do Sapo. E provavelmente foi um dos primeiros furtos que ele cometeu, tá? E ele foi preso em flagrante. Só que foi, enfim, concedido a ele a liberdade provisória. Porque é um crime sem gravidade aparente, né, sem violência, enfim, foi colocado em liberdade. De lá em diante, foram mais de 20 veículos abandonados nas proximidades onde ele foi preso nesse dia 12 de março. E todos nós sabíamos que era ele que estava fazendo, só que, infelizmente, nós não conseguimos pegar ele mais em flagrante. E aí foi pego, agora no mês de maio, uma noite com chave micha, com todos os instrumentos, mas, infelizmente, também ele estava só com os atos preparatórios, né? Ele ainda não tinha furtado. Nesse caso ali, se não me engano, acho que nem chegou a ser lavrado o flagrante. Mas 2 ou 3 dias depois ele foi pego novamente em flagrante com furto de veículo. E aí houve uma grande repercussão. Eu administro o nosso Facebook da companhia, onde a gente divulga as nossas ações, e ali eu fiz um relatório das prisões que a gente fez, até para justificar um pouquinho, para ver se conseguia sensibilizar, né, para se manter esse indivíduo preso. E aí conseguimos, então, a lavratura do flagrante, foi para o judiciário, o promotor se manifestou e o juiz, então, decretou a prisão preventiva desse indivíduo acho que, se não me engano, meados de maio, entre o dia 15 e 20 de maio. Desde lá, continuou ocorrendo furtos de veículo lajeado, não tem como dizer que não aconteceu, mas deu uma estabilizada, ou voltou ao normal, vamos dizer assim, do que estava extremamente excessivo. Eu tenho certeza absoluta que esse indivíduo cometeu mais de 20 furtos de veículo. E ele pegava o veículo, levava até lá nessa localidade, lá onde ele foi preso na primeira vez, dia 12 de março, e tirava o equipamento de som, tirava o step, tirava alguma coisa de valor que tinha dentro do carro e deixava o carro ali parado. Pegava aquele objeto, trocava por entorpecente para alimentar o vício dele. Bem, nós vamos a mais um intervalo e no retorno vamos ver se tem algumas sugestões que as autoridades de segurança pública podem nos dizer e de o que a comunidade também pode fazer para ajudar na melhora desses índices. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, tratando sobre o tema criminalidade aqui no município de Lajeado. Capitão Johan, eu sei que o senhor também tem dados aí sobre apreensões de armas de fogo. E qual é a relação da arma de fogo com o crime? Obviamente que deve ser o objeto principal, a ferramenta principal de utilização para cometer os crimes. Tem números aí de... Isso. A gente trouxe alguns números aí também, comparando desse ano 2017, comparando com anos anteriores, a relação da arma de fogo, especialmente relação direta, assim, com homicídio e roubos, né? Que costumeiramente no roubo é utilizado arma de fogo. Eventualmente algum outro ladrão utiliza-se de uma faca, enfim, mas a maioria dos roubos são cometidos com o uso de arma de fogo. E nos vem chamando a atenção, especialmente agora nesse ano de 2017, um aumento nessas nossas prisões com arma de fogo, bem sensível, e a gente nota na rua cada vez mais armas de fogo na mão da bandidagem. E isso, o reflexo direto está aqui nesses números. Se eu buscar o ano de 2016 até o mês de junho,
nós apreendemos 20 armas de fogo. Ano de 2016, de janeiro a final de junho, 20 armas de fogo. Tá. Nesse ano de 2017, no mesmo período, de janeiro até agora, o último dia 25 de junho, 41 armas de fogo. 41. Ou seja, mais do que o dobro, né? 20 para 41. E esse número é bem elevado, na verdade, né? Enfim, porque aumentar mais de 100%, isso aí é reflexo de que a bandidagem talvez se sinta à vontade para andar armado ou tem mais facilidade para conseguir armas. A gente já houve apreensão de armas de calibre mais pesado, né? Inclusive em algumas dessas, que eu não sei citar exatamente quais, mas armas mais pesadas, não só às vezes aquele básico revólver 38, muitas vezes pistolas boas, armas longas, já foi pego também. Né? E isso nos preocupa bastante, porque a possibilidade de ocorrer um homicídio tendo armas circulando, né, pela cidade com pessoas que não são pessoas de bem, a possibilidade de ter homicídios ou ter roubos, ou às vezes de um roubo evoluir para um latrocínio é muito grande. Por isso que a gente tenta combater, dentro do que eu comentei anteriormente, o nosso foco assim, hoje é a questão do tráfico de drogas e a questão de armas de fogo, porque atacando diretamente esses dois indicadores, a gente entende que vai reduzir todos os outros, ou a grande parte dos indicadores aí que vem ocorrendo, especialmente roubos, homicídios. Latrocínio é bem baixo aqui na nossa região e na nossa cidade o indicador, mas especialmente homicídios e roubos, combatendo a questão da arma de fogo, a gente consegue reduzir. Agora, de que forma a gente, para combater isso com ações do dia a dia, com abordagens, com barreiras, o que de fato é bem complicado de pegar, porque hoje em dia, pelos meios de comunicação, ser muito fácil essa difusão das informações, né? A gente começa a fazer uma barreira em determinado ponto, onde a gente tem um estudo de que ali há a possibilidade de passar indivíduos armados. Questão de 5, 10 minutos, está difundido para toda a cidade, através do WhatsApp ou outras ferramentas, de que a brigada está ali. E às vezes são pessoas que transmitem essas informações porque não querem ser abordadas porque ela tem alguma questão de trânsito ou de documentação, só que essa mesma pessoa que divulga essa informação, ela está colaborando com o bandido, com o criminoso que eventualmente ia passar por aquela barreira ali armado. E talvez vai assaltar o familiar daquela pessoa que está colaborando com essa difusão da informação. Então, por isso que a gente tem que cuidar também um pouquinho as pessoas quando fazem essas divulgações, né, de alerta, de que a brigada ou que a Polícia Civil está fazendo determinada ação, talvez está colaborando para o criminoso também se afugentar e não ser abordado, né? Porque, fora essa situação normal de rotina do dia a dia de abordagem, de barreira, a gente trabalha também bastante com informações, né, que a gente depende também da comunidade de repassar, que em determinado local tem pessoas estranhas, provavelmente armadas. Essas informações a gente recebendo, a gente trabalha elas e eventualmente desenvolve algum tipo de ação para tentar também realizar prisões, né? Por isso que a gente depende bastante de informações da comunidade. Puxa vida, que sugestões... Delegado Stobe, poderíamos dizer para quem está, nosso público, vendo e ouvindo? Eu acho importante ter sido aberto esse espaço para isso, né? E dizer que, infelizmente, algumas espécies de crimes, elas não têm como a pessoa prevenir de maneira total, né? Mas a grande maioria delas, algumas pequenas medidas da pessoa podem impedir a prática do crime. Uma pequena e que muito importante é que a pessoa deve restringir as informações que ela mesma dá a respeito da própria vida. Seja em redes sociais, seja em conversas com pessoas que não são tão íntimas, com relação a viagens, com relação à rotina da família, com relação ao local onde mora, ao tamanho da conta bancária, etc. São questões que devem ficar restringidas ao menor número de pessoas possíveis, né? Outra criminalidade que é recorrente no município, sempre foi e vai continuar pelo menos tentando ser, é aquela que se refere às fraudes, estelionatos. Essa as pessoas podem evitar. Por quê? As vítimas têm que ter em sua consciência de que ninguém dá nada de graça. Essa é a máxima que, se levada em conta, evita grande parte desse tipo de crimes. Golpe do bilhete, que é centenário, ainda continua sendo aplicado e muitas pessoas ainda são vítimas dele. Então, aquela história de que, eu estou precisando de ajuda, se tu me der 10 mil, eu te dou o meu bilhete premiado, que vale 1 milhão, isso não existe. Mas todos os dias tem pessoas que ainda caem nesse golpe.
Outra questão que mexe também com a vontade da pessoa de economizar um pouco, de ganhar um dinheiro mais fácil, é com relação aos boletos falsos. Tem se tornado um crime muito comum. Infelizmente, algumas empresas menos idôneas têm vendido listas de clientes e fazem com que esses fraudadores obtenham dados sobre as pessoas e remetam boletos semelhantes àqueles que as pessoas já devem para algum estabelecimento, garantindo uma espécie de desconto. Olha, vou te dar esse boleto com tantos reais de desconto, mas paga até hoje. A pessoa nem verifica se realmente foi a empresa que mandou, vai lá e paga o boleto. E é um boleto falso. Esse dinheiro, depois que é retransmitido para uma conta de terceiro, que às vezes nem é do Estado, muitas vezes não é do Estado do Rio Grande do Sul, dificilmente se consegue o retorno desse valor. Então são crimes que as pessoas podem evitar. No mais, é muito importante que as pessoas saibam que as informações que a polícia e a Brigada Militar recebem vêm da população, vêm da vizinhança, vêm do morador que verifica uma determinada espécie de crime todos os dias e resolve, não vou me meter, isso não é da minha conta. Olha, a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Você quer viver numa cidade mais segura? Então faça a tua parte. Faz a tua parte. Comunica aos órgãos de segurança, mesmo que a Polícia Civil não consiga verificar e analisar todas as informações, é muito importante que nós as tenhamos, né? Então, é isso que eu gostaria de solicitar. O telefone da Delegacia de Polícia, do setor de investigação especificamente, é 3748-4069. Né? Nele se costumam fazer denúncias e elas são muito importantes para a delegacia. Tráfico de drogas, autores de furto, roubo, pessoas armadas, enfim, qualquer espécie de crime que esteja acontecendo pode ser relatado nesse número. Qual é o número mesmo? 3748-4069. Ainda existe o 190? A Brigada Militar, a forma de comunicação da comunidade com a Brigada é o 190. Essas denúncias também, a gente pede que a comunidade nos repasse através do 190. A gente tem uma administração, um controle sobre essa questão do número, a pessoa não precisa se identificar, não precisa dar nome, eu quero só fazer uma denúncia anônima, tal local está acontecendo isso. E é fundamental para desenvolver ações e prisões. Já cito um exemplo da semana anterior, onde nós fizemos a prisão de 7 indivíduos, 3 armas de fogo. Puxa. Pessoas organizadas, tinha muito miguelito com eles, tinha rádio na frequência da brigada. Carro roubado, né? Clonado. Na verdade foram 8 presos, mas um não ficou comprovada a relação, então acabou sendo liberado. Então foram 6 maiores e um menor. Apreendido, inclusive o menor foi para a fase. Todos os outros 6 maiores estão recolhidos ainda até hoje. O pessoal bastante organizado com relação a roubos. Tanto é que a gente estava conversando aqui no intervalo, o delegado, depois dessa prisão, deu uma acalmada de roubos na cidade, foi no meio da semana anterior. E o que eu queria falar sobre a questão da importância das informações que as pessoas nos passam é de que essa prisão só ocorreu porque uma pessoa passou a informação para nós. Em determinado local eu vejo uma concentração de pessoas diferentes, de veículos, acho que estão aprontando. Só isso, nos bastou. Não precisa dar grandes detalhes. Dá o endereço e de que tem algo anormal lá. A gente vai dar uma olhada. Nosso pessoal foi lá, deu essa olhada e possibilitou a prisão de 8 pessoas. E já se preparando possivelmente para algumas ações. Possivelmente para roubos em combinações, enfim. Tinha acontecido recentemente alguns roubos à residência na cidade, especialmente aqui no Alto do Parque. Ocorreu pelo menos 2 no Alto do Parque, São Cristóvão. E tinha ocorrido 2 ou 3 dias antes aqui, se não me engano, no Verdes Vales, né? E que possivelmente eles eram os autores. E iria continuar acontecendo. Então, se essa pessoa que viu isso de anormal não avisa a polícia, talvez a gente demore mais tempo para fazer, porque a gente vai ter que ir atrás e com essa informação privilegiada, vamos dizer assim, nos possibilita desenvolver a ação de imediato. Então, a gente conta muito com essa colaboração das pessoas. 190, não precisa se identificar, bem tranquilo, é só nos relatar que a gente vai tentar buscar tomar as providências. O 190, ele chama aí na própria Brigada Militar de Lajeado, não vai numa central em Porto Alegre? Toca na Brigada Militar de Lajeado, é onde tem o nosso radiooperador que controla todas as viaturas, faz os despachos, é esse militar que atende e faz todo o despacho das viaturas do nosso serviço. Pois bem, estamos chegando então ao final do nosso programa. Agradeço a presença de vocês e fiquei mais tranquilo agora vendo aí 2 jovens responsáveis pela segurança pública da Brigada Militar
e da Delegacia de Polícia. Eu não vou dizer a idade de vocês, mas no intervalo até conversei a respeito, com muita dedicação, muita vontade de realizar essa tarefa árdua, que para mim seria até difícil. Então, vocês certamente optaram por essa profissão e estão desenvolvendo ela com muito afinco e dedicação em prol da comunidade. Muito obrigado pela presença. Hoje nós tratamos no programa Entre Linhas sobre o tema criminalidade. E contamos com a presença do delegado de Polícia Civil da Delegacia de Lajeado, Civil de Lajeado, Dr. Juliano Stobe, e o capitão da primeira companhia do 22º Batalhão de Policiamento Militar de Lajeado, Luciano Johan. Eu quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado por terem estado conosco até esse momento. Tenha uma boa noite e até o próximo programa.